Olá para você que me segue nesse canal, Elton Campos em busca da verdade, EBD além da EBD, que o nosso Senhor possa te abençoar, não só você, mas também toda a sua casa, toda a sua parentela, toda a sua família, que Deus esteja com você. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal, para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo é relevante e levá-lo também a outros corações. Compartilhe essa mensagem para que as pessoas possam saber a verdade da palavra de Deus. Desta feita, trabalharemos acerca de um assunto teológico de suma importância, paracleteologia, ou a doutrina do Espírito Santo, chamada também de pneumatologia. Em um tempo muito curto desse vídeo, eu tentarei explicar a vocês do que se trata esse assunto e falaremos acerca da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um Deus que subsiste em três pessoas. Então já aqui a primeira afirmativa acerca do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é uma pessoa, não no sentido de ser um ser humano, mas no sentido de ter uma personalidade própria. Porque o Espírito Santo é persona própria, ele tem sentimentos, ele age, ele fala, ele pensa, ele entristece-se, segundo as Escrituras. Então notamos a priori que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu gostaria de ler um texto que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Se você estiver com sua Bíblia em casa, onde você estiver assistindo este vídeo, abra sua Bíblia para acompanhar a leitura do texto. Diz o seguinte: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A primeira afirmativa que eu quero informá-los é que muitas pessoas, lamentavelmente, pegam desse texto para poder criar inúmeras doutrinas próprias, como por exemplo, grandes badernas que nós vemos infelizmente em algumas denominações que se chamam cristãs. Essas denominações dizem que essas badernas são outorgadas e autorizadas pelo Espírito Santo, porque afirmam, segundo a luz desse texto, que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas esse texto, já quero deixar bem claro que não tem absolutamente nada a ver com libertinagem ou badernagem, porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são feitas com ordem e com decência. É necessário primeiro conhecermos quem é o Espírito Santo para poder depois defendê-lo. Então, vejamos se não. O Salmo 104, versículo 30 diz que o Espírito Santo persevera ou preserva e mantém todas as coisas criadas. Ou seja, o Senhor Jesus criou todas as coisas e o Espírito Santo preserva essas coisas que foram criadas. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz que o Espírito Santo é igual ao Pai e igual ao Filho, portanto ele não é uma pessoa diferente do Pai ou uma pessoa diferente do Filho, ele tem o mesmo poder do Pai e ele tem o mesmo poder do Filho. Terceira afirmativa está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: o Espírito Santo penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo conhece até mesmo as profundezas de Deus. Quanto mais o nosso coração, quanto mais a nossa vida, quanto mais o nosso dia a dia, quanto mais o nosso cotidiano. Portanto, aqui é uma aplicação pessoal ao meu e ao seu coração. Se você se sente desprezado por alguém, saiba que tem um Deus nos céus que olha e vê você, e esse Deus é o Espírito Santo, que penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim também penetrando dentro do teu coração nesse instante. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que o Espírito Santo é Deus, ou seja, ele é Deus em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. Portanto, por conta desta habitação, desse tabernáculo do Espírito Santo dentro de nós, nós conseguimos vencer o pecado, nós conseguimos vencer as mazelas da nossa vida e aquilo que tanto nos faz mal. Tito capítulo 3, versículo 5 diz que o Espírito Santo regenera o pecador. Portanto, aquele que é pecador, depois que crê e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele instantaneamente é regenerado pelo poder bendito do Espírito Santo. É como se você estivesse no lamaçal do pecado. O Senhor Jesus te resgata do lamaçal de pecado, te tira do lamaçal de pecado, te alicerça sobre uma rocha
E aí, portanto, você já foi tirado do lamaçal de pecado, mas ainda você tem resquícios da lama que tinha nesse lamaçal de pecado. Então o Espírito Santo vem como uma água para lavar-te, para limpar-te. Então ele vai te purificando gradativamente até você alcançar o grau perfeito e a perfeição que é segundo a imagem de Jesus. Então, portanto, o Espírito Santo regenera o pecador. E a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que o Espírito Santo falou por meio dos profetas. Portanto, nós vemos o Espírito Santo agindo tanto na antiga aliança, tanto no Antigo Testamento, como também a sua ação primordial no Novo Testamento. Até porque, segundo algumas linhas de raciocínio teológico, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Isso posto, eu quero fazer algumas afirmativas para poder deixar este vídeo um pouco mais completo, para que você possa assim sair daqui um pouco mais fervoroso e crendo um pouco mais nesta verdade. Se eu desprezo qualquer uma das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, eu estou indo contrário à vontade absoluta de Deus sobre a minha vida. O credo apostólico diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, concebido sem a necessidade de incubulação humana, e ele foi concedido então pela Virgem Maria, nascido, criado, ele mesmo pregando o Evangelho por todas as partes, curando, salvando. Este foi morto a mando de Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, da onde voltará para julgar vivos e mortos. Mas quando o credo apostólico chega na parte para falar do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele apenas diz: creio no Espírito Santo. Então aqui uma afirmativa do credo apostólico muito simplista, muito simplória, acerca da terceira pessoa da Trindade. Então o que eu quero afirmar a vocês é que, ainda que o credo apostólico não tenha dado tanta ênfase à pessoa bendita do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre esteve lá. Se você for ler o livro do Gênesis, o livro do começo, o Bereshit, você verá que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, nos dois primeiros versículos bíblicos, nós já enxergamos a pessoa do Espírito Santo agindo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo encheu o Senhor Jesus de poder para pregar o Evangelho. Jesus foi cheio do Espírito Santo para poder pregar as boas novas. E não somente Jesus, mas posteriormente os seus discípulos foram cheios do Espírito Santo para apregoar a verdade. Portanto, se nós quisermos ter firmeza, se nós quisermos vencer o pecado, se nós quisermos ter poder dos céus, nós precisamos pedir a Deus que derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Já me lembro também de Davi, que disse que sem o Espírito Santo ele não era absolutamente nada. O Salmo 51, Davi chora as suas lágrimas, choram as suas mágoas, e ali derrama perante o Senhor as suas mazelas, os seus pecados, e os confessa. Mas ele pede uma coisa ao Senhor: retire tudo de mim, palácio, reino, poder, glória, mulheres, mas não retire de mim o teu Santo Espírito, porque sem o teu Santo Espírito eu não sou nada. Davi compreendia, Davi entendia que sem a pessoa do Espírito Santo agindo dentro dele, ele não poderia dar um passo sequer. Então, portanto, irmãos, vemos à luz das Escrituras que o Espírito Santo sempre foi o agente, sempre foi aquele que abriu os corações, sempre foi aquele que testificou da verdade. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é diferente em persona do Pai e do Filho, mas ele não é diferente em poder do Pai e do Filho. Ele tem o mesmo poder, porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele tem a mesma ação, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem as mesmas glórias, porque ele é tão glorioso quanto o Pai e quanto o Filho. Dele emana toda a graça, porque ele é Salvador. Portanto, o Espírito Santo tem todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Assim sendo, portanto, ele é Deus. Já rebatendo aqui uma heresia que surgira no 3º para o 4º século da nossa era, o arianismo. Ário de Alexandria acreditava que o Espírito Santo não passava de uma criatura de Deus.
que Deus cria Jesus, segundo Ário, e Jesus cria o Espírito Santo. Assim, portanto, o Espírito Santo era uma força ativa, uma força que emanava de Deus para fazer milagres, maravilhas e prodígios. Mas Ário estava enganado. As Escrituras nos mostram que o Espírito Santo é uma pessoa e que o Espírito Santo é o próprio Deus. Fora o Espírito Santo que abrira o coração dos santos para crerem no Evangelho. Foi o Espírito Santo que abriu o coração do apóstolo Paulo para que ele pudesse crer no Evangelho e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está firme em Cristo graças ao poder bendito do Espírito Santo que age e opera dentro do seu coração. Portanto, para não me alongar muito nesse vídeo, eu gostaria apenas de afirmar esta verdade: que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo age em nós, que o Espírito Santo age por meio de nós e que o Espírito Santo tem atributos comunicáveis e incomunicáveis que pertencem apenas a Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Rebatendo aqui as ideias absurdas de Ário de Alexandria e, consequentemente a ele, todos que creem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, isto é uma inverdade. O Espírito Santo é o próprio Deus e ele age em nós por meio de nós. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é o gerador da vida. O Espírito Santo é aquele que conduz o povo de Deus à cidade celestial. Portanto, creremos e hão de crer que o Espírito Santo é o Senhor. Bendito seja eternamente o nome do Pai, bendito seja eternamente o nome do Filho e bendito seja eternamente o nome do Espírito Santo de Deus. Quero lembrar também que durante os séculos da igreja, o Senhor Jesus mandou grandes avivamentos por meio da pessoa bendita do Espírito Santo. Pense comigo na reforma do século XVI. Se não for o Espírito Santo abrindo o coração dos reformadores, se não for o Espírito Santo abrindo o coração dos pré-reformadores, nós não teríamos o maior avivamento da história depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste. A reforma protestante é o segundo maior evento da história da igreja, e isso só aconteceu porque o Espírito Santo abriu o coração de homens valentes para irem contra o Estado romano e se levantarem contra as inverdades que Roma tinha colocado. Portanto, o Espírito Santo testificou e o Espírito Santo continuará a testificar. Pense comigo os avivamentos do século 16, 17 e 18, os grandes avivamentos com George Whitefield, os grandes avivamentos com John Wesley, os grandes avivamentos com John Owen, os grandes avivamentos com Jerônimo de Savonarola, os grandes avivamentos ocorridos por meio da vida de Jonathan Edwards, os grandes avivamentos produzidos por Deus na Europa, no mundo, por meio do Espírito Santo que fala aos nossos corações. Em 1910, o Espírito Santo também visitara o Brasil, por meio de dois homens, Daniel Berg e Gunnar Virg, que desceram em Belém do Pará e ali implementaram a doutrina do Espírito Santo e ensinaram acerca do batismo com o Espírito Santo, e ensinaram acerca da terceira pessoa da Trindade. Por isso, a maior denominação evangélica do Brasil ainda está em pé, as Assembleias de Deus, graças ao poder bendito do Espírito Santo. Nós estamos firmes, nós estamos constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, graças à pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Eu quero apenas deixar um versículo para findar as minhas palavras. Se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 16, capítulo 14, verso 16 do Evangelho de João, que nos diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não crê e não vê, nem conhece, mas vós o conhecereis, porque habitará convosco e estará em vós. Esta promessa não é minha, esta promessa não é da denominação religiosa, esta promessa não é da igreja, esta promessa é do próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo estará em vós e habitará convosco todos os dias. Bendito seja eternamente o nome dele, para sempre e de sempre. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador.
A palavra alós, ali no grego, tem uma significância de outro da mesma substância, do mesmo poder, da mesma envergadura de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, o Espírito Santo é aquele que está em nós e age por meio de nós. Que Deus abençoe a tua vida. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por falar conosco neste vídeo tão maravilhoso, por testificar aos nossos corações que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, mas que o Espírito Santo é o próprio Deus, que habita em nós e que estará conosco todos os dias. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. EBD, além da EBD, Elton Campos, em busca da verdade.